Os apóstolos são as criaturas mais assustadoras deste mundo. Quando eles surgem em qualquer lugar, uma coisa é certa: muita gente vai sofrer. É como se eles fossem os enviados do caos. Claro que eles não são invencíveis. Existem seres mágicos muito mais poderosos. E, inclusive, se a própria humanidade entrasse em guerra contra os apóstolos, poderiam destruir todos eles, pois existem humanos extremamente poderosos, como é o caso da Flora, que é uma bruxa de alto nível, e espadachins muito habilidosos como o Sérpico, o Boscogni e o Silat. Mas o que é um apóstolo? Eles são puramente monstros ou existe bondade neles? O que os motiva? Quais seus poderes e habilidades? Neste vídeo vamos falar sobre esta e outras coisas segundo a minha opinião. Curte aí o vídeo para não esquecer depois, incentiva o meu trabalho se você gostou, inscrição, sininho e agora vamos falar de apóstolos. Todos os apóstolos são humanos quebrados, pessoas que não conseguiram suportar algo de ruim que aconteceu em suas vidas. E estou falando aqui de um grande trauma físico, como é o caso do ovo do mundo perfeito, que não tinha nem mesmo que comer ou vestir; psicológico, como foi o caso do Conde, que não suportou ver sua mulher brincando com os amigos; ou ainda pode ser ambas as coisas, como foi o caso da Rosine. E quando este trauma torna-se impossível de suportar, ao ponto da pessoa desejar acabar com a própria vida, estes sentimentos negativos ativam um berrelite que já está destinado a encontrar com esta pessoa, naquele mesmo momento e lugar. Quando o berrelite é ativado, o ritual do sacrifício é convocado e é necessário entregar a pessoa mais amada. Em troca da vida desta pessoa, o escolhido receberá um corpo novo, superior aos seres humanos, e de quebra também vai se ver livre do sofrimento mental que está passando. Isso acontece porque ao virar um apóstolo, a mente e o coração da pessoa são tomados pela maldade. Esta transformação é muito variada e parece depender bastante da personalidade e também do nível de sofrimento que a pessoa está passando. Por exemplo, o Conde, antes de se transformar, implora para não sentir mais dor e recebeu um corpo com uma regeneração absurda. A Rosine sonhava em ser um elfo e recebeu um corpo parecido com o de um elfo. Não tem como saber que tipo de apóstolo irá surgir. O encarnado pode virar um Zod ou simplesmente esse cara aqui, que ninguém lembra dele. Na verdade, o tipo de apóstolo parece depender muito mais da criatividade do Miura, pois talvez ele não tenha pensado em um sistema para definir as transformações, ou quando decidiu fazer, a história já estava muito avançada, e por isso existem tantos tipos de apóstolos. Os apóstolos podem ser humanos, semi-humanos ou totalmente monstruosos. E antes que alguém pergunte, isso aqui é só uma teoria da minha cabeça mesmo. Eu acredito que os apóstolos que conseguem manter a sua aparência humana e se misturar na sociedade são os apóstolos mais poderosos, como o Zod, o Grumbeld e o Locus. Existem também os apóstolos que não conseguem manter uma forma humana perfeita, como é o caso do Wild, que tem uma aparência totalmente simiesca. E existem ainda aqueles que são completamente monstruosos, que é o caso dos novos soldados do bando do Falcão. Estes aqui são um caso à parte, não conseguiriam de forma alguma se passar por humanos, mas além disso, o que os torna tão diferentes é que eles parecem agir mais por instinto do que com racionalidade. É como se eles fossem basicamente animais sedentos por sangue, e o único motivo para eles ficarem comportados é que estão sob as ordens do Griffith, e dele, meus amigos, desse sim, eles têm medo, e o medo é o instinto mais forte. Os apóstolos se alimentam de carne humana, como já foi mostrado com Lord Snake e o Conde, porém, isso não é algo absolutamente necessário. Se quiserem, eles podem se alimentar de outros animais, eles podem, se assim desejar, viver de boa no mundo humano, bastava se misturar e ficarem quietos.
Os apóstolos parecem ser monstros completos, desprovidos de qualquer resquício de humanidade. O Wilde é o melhor exemplo disto, um verdadeiro monstro que se diverte causando dor nas pessoas, mas existem algumas exceções. Vemos, por exemplo, que o Conde, apesar de ser muito cruel, ainda sentia amor por sua filha e tentou protegê-la até o fim, desistindo da própria vida para salvá-la, mesmo sabendo que ao fazer isto, ele seria sugado para o abismo. Isto mostra que alguns apóstolos conseguem manter, mesmo que parcialmente, a sua humanidade. Isso também pode ser visto no Zod e no Grumbeld. Acredito até mesmo que se o Guts virar um apóstolo, ele conseguiria de alguma forma manter algo de humano. Existem várias maneiras de derrotar um apóstolo. Eles não são invencíveis e possuem um corpo que normalmente pode ser ferido por simples espadas ou armas de fogo. O Guts e o Griffith conseguiram ferir o Zod usando apenas uma espada. O Wilde também foi gravemente ferido pelo Guts. Claro que dependendo do apóstolo, talvez fosse necessário mobilizar um país inteiro para lutar, como é o caso do Grumbeld, que possui uma armadura quase impenetrável. Mesmo assim, a humanidade teria outros trunfos para usar, como as bruxas e outros tipos de armas. Não parece ter nenhuma razão lógica nos poderes de alguns apóstolos, e para outros os poderes se encaixam perfeitamente em seu passado. Eles podem nascer com um poder super apelão como o Zod, que tem força, agilidade e ainda por cima pode voar, ou a pessoa pode dar azar de simplesmente virar este apóstolo aqui. Até o momento não existe um sistema de poderes em Berserk que explique o porquê desta diferença de poderes. Talvez a cor do Berrelite possa influenciar, mas acredito que o Miura apenas não teve tempo de desenvolver esta parte da história. Não se sabe ao certo o porquê dos apóstolos existirem, mas acredito que a ideia do mal os tenha criado para atormentar os humanos e coletar cada vez mais sentimentos negativos no mundo. O Kentaro Miura se inspirou bastante no cristianismo para criar o mundo de Berserk. O Griffith é o Falcão da Luz, a falsa luz que na verdade irá mergulhar o mundo em trevas, o próprio Anticristo, e os apóstolos são seus seguidores, espalhando caos e sofrimento pelo mundo, mas isso não quer dizer que eles são leais ao Griffith. Os apóstolos, na verdade, vivem segundo as suas próprias convicções. O Zod vive apenas em busca do mais forte. O Wilde vive apenas pelo prazer, ou seja, eles podem fazer o que quiserem. Alguns até mesmo governavam cidades inteiras, como é o caso do Conde e do Lord Snake. Então, basicamente, cada um faz o que quer, mas resumindo, os apóstolos são apenas soldados rasos, que servem aos God Hands, que por sua vez servem à ideia do mal. E aí, qual a opinião de vocês sobre os apóstolos? Vocês acham que existe algum motivo oculto em sua criação? E o Guts, existe a possibilidade dele virar um apóstolo? Eu pessoalmente acho que sim, mas deixa aqui a sua opinião nos comentários. Me ajuda a engajar este vídeo no botão de hype, não deixa de curtir e se inscrever. Este tipo de conteúdo leva muitas horas para ficar pronto, então peço a ajuda de vocês para continuar com este trabalho. Se quiser me ajudar ainda mais, vire membro do canal e receba vídeos antes de todo mundo. Se for comprar qualquer coisa na Amazon, usa meu link, vou deixar aqui no comentário fixado, isso ajuda demais o canal. Eu vou ficando por aqui, se cuidem e até a próxima!